Oi, pessoal! Não percam o novo episódio do podcast Atitude Empreendedora, que está no ar. É uma entrevista com a Paula Miralha, cofundadora e CEO do Nexo Jornal. Bem-vindos todos à terceira temporada do podcast Atitude Empreendedora. Depois de uma breve pausa, a gente volta cheia de ideias, como sempre, e com um episódio novo a cada semana. Fiquem com a gente para acompanhar. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. É mais um episódio que a gente está gravando de casa, então a gente pede desculpa adiantado se tiver alguma interferência no áudio. A gente está fazendo o possível para ficar com a qualidade de estúdio, mas, enfim, tá todo mundo de casa, todo mundo gravando do seu computador, então se tiver algum ruído, não estranhem. Hoje eu tô aqui com a Júlia Fregonese. A Júlia é repórter no Ateliê de Conteúdo, trabalha comigo com a Ariane e ela que vai me acompanhar nessa entrevista. Tudo bem, Ju? Olá, tudo bom? E a nossa convidada também já está aqui, é a Paula Miralha. Paula, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite para vir conversar com vocês. Seja super bem-vinda. A Paula Miralha é cofundadora do Nexo Jornal e da revista Gama. O Nexo é um veículo digital que foi lançado em 2015. Ele foi o único veículo brasileiro a ganhar o prêmio Online Journalism Award, na categoria Excelência em Jornalismo, lá em 2017. Ela é doutora em antropologia pela USP e especialista no setor público. Estudou temas como a prevenção da violência, segurança pública e urbanismo. Atuou como diretora-geral do International Center for the Prevention of Crime, uma organização com sede no Canadá. Também foi diretora executiva do Instituto Latino-Americano e consultora do Banco Mundial na área de prevenção à criminalidade. Eu quero começar esse papo, Paula, te perguntando, né, diante desse currículo super diverso, você que fez uma graduação em Ciências Sociais, doutora em Antropologia, construiu sua carreira, né, na área com temas de política pública, como é que foi essa mudança na sua carreira para fundar uma plataforma de notícias e análise, né? Ou se é que você considera que você mudou de área, como é que foi essa jornada? Eu acho que, enfim, durante toda a minha trajetória, seja da minha formação acadêmica e depois da minha trajetória profissional, tinha um elemento que eu vejo que a gente compartilha muito quando a gente pensa no que é o projeto do Nexo, que é uma disputa pelo debate público. A minha pesquisa, tanto de mestrado quanto de doutorado, eram pesquisas que estavam olhando para uma agenda pública que era relevante para o Brasil, que era a prevenção da violência, a juventude e tal. E depois toda a minha atuação profissional, foi ainda no final do mestrado, eu fiz 1 ano de pesquisa de campo dentro do quadrilátero do Tatuapé, na época ainda era chamada FEBEM, hoje é a Fundação Casa. E foi ali que eu entendi que eu tinha muito apreço e gostava muito de fazer pesquisa, mas queria também pensar em algo que comunicasse para fora da academia. E aí que eu saquei que falei, então, minha vida não vai ser a carreira acadêmica. Já no doutorado, eu fiz o doutorado inteiro trabalhando, e foi super importante para entender o lugar, assim, como que a pesquisa pode impactar o mundo, como que a gente pode conversar com a sociedade a partir desse lugar do pesquisador. Mas depois, eu acho que era o meu último trabalho antes do Nexo. Eu dirigi uma organização que é muito importante no seu campo de atuação, muito respeitada internacionalmente, a gente trabalhava muito próximo às Nações Unidas, e 2 coisas começaram a aparecer para mim. Uma é a sensação de que o mundo estava mudando, estava indo para um lugar onde a comunicação tinha um lugar muito central, e eu estava tendo muita dificuldade de entender como o meu trabalho ia acompanhar isso. Eu conto essa história. A gente produziu um relatório que era super importante e ele era publicado em 3 línguas: inglês, francês e espanhol. E eu viajava muito, porque a gente era uma organização internacional. Eu trabalhava com muitos governos, assim, do Quênia, da França, da Austrália, de Moçambique. Era muito variado o trabalho. E eu lembro que numa dessas viagens a companhia aérea me implicou comigo porque uma das minhas malas estava muito pesada, e era porque eu estava carregando um monte de relatório que eu queria levar comigo na viagem. E isso me incomodou muito, assim, como é que o mundo é esse mundo e eu estou aqui carregando relatório impresso numa viagem internacional. Então era uma coisa assim, bom, para onde a gente está indo? Muito bom. E que ano foi isso, só para a gente se situar? Isso era 2012.
Uhum. E aí eu acho que eu sempre pensei na comunicação como um elemento muito transformador, com um potencial muito transformador. E foi aí que eu comecei a pensar nessa ideia que nem era o nexo, mas era assim, como é que a gente pode disputar o debate público de uma maneira que seja inovadora, que consiga implicar mais as pessoas, que consiga sensibilizá-las, né? Eu estudei no meu doutorado o tema dos homicídios. O Brasil é um país que é recordista em homicídios, e a gente tem uma grande dificuldade porque não falta espaço na mídia para esse tema, mas parece que a gente vive uma espécie de uma anestesia em relação a ele. Então, na verdade, não se trata de disputar espaço, mas disputar a forma, como é que a gente conversa e como é que a gente faz as pessoas entenderem que mesmo que aquele tema pareça não lhes dizer respeito, então, assim, mesmo que eu não more num bairro onde o risco de homicídio seja altíssimo, como aquilo me diz respeito, porque fala do meu país, do projeto de país, né? Como é que eu falo para alguém, por exemplo, que o filho nunca vai estudar na escola pública, que o que acontece no sistema público de educação é importante para essa pessoa? Então, me vi muito provocada por esse desafio e pensando muito no impacto que meu trabalho estava tendo até então. Essa acho que foi a primeira faísca para poder começar a pensar num projeto de comunicação. Bom, quais eram os princípios que você e os cofundadores do Nexo, que é a Renata Rizzi e o Conrado Corsaletti, tinham para criar esse jornal digital desde o início? Assim, o que baseou a concepção desse jornal? E qual era a motivação de vocês? Então, a primeira pessoa com quem eu fui conversar foi a Renata. Nós somos melhores amigas, e eu falo isso porque eu faço questão de falar isso porque durante muito tempo a gente escondeu isso. A gente não contava para as pessoas que nós éramos melhores amigas, porque a Renata tampouco é jornalista, a Rê é formada em engenharia e tem um mestrado, doutorado em economia, e a gente achava que as pessoas não iam levar a gente a sério. Duas melhores amigas, não jornalistas, querendo abrir um jornal, era uma coisa assim... que não era muito para acreditar, então a gente escondia isso, e hoje eu faço questão de falar porque isso também diz muito assim da confiança e da gente poder sonhar um projeto juntas. E quando eu fui conversar com o Conrado é meu amigo de muito tempo também, e ele sim jornalista com uma carreira longuíssima em vários veículos. Antes do Nexo, o Conrado era editor de política do estado de São Paulo, mas passou pela Folha, enfim. Eu acho que tinha uma coisa que unia muito a gente, que era uma visão da responsabilidade do jornalismo, da importância do fortalecimento do debate público e como um tipo específico de comunicação podia contribuir muito para o fortalecimento da democracia no Brasil. Isso foi há 6 anos, quando a gente começou essa conversa. A gente nunca poderia imaginar que a gente estaria vivendo a crise política que a gente vive hoje, que dá muito mais motivação e sentido para o trabalho que a gente faz. Mas lá atrás, eu acho que esse era um ponto de partida, ainda que pareça super idealista. Isso é uma questão que assim, olhando para trás na história do Nexo hoje, eu também faço questão de falar, porque a gente enfatizava, porque as pessoas falam, nossa, mas vocês vão abrir um jornal, é uma indústria que está indo tão mal, que está numa super crise, da onde vocês tiraram essa ideia? E a gente tinha um pouco de constrangimento em falar do nosso idealismo. O que fala também um pouco do ambiente no qual a gente vive, né? Acho que tinha uma coisa muito compartilhada entre nós três, de que a gente seria capaz de produzir um jornalismo de explicação, de contexto, que desse um tratamento diferenciado para a informação, que explorasse todas as possibilidades do digital, e que com isso pudesse fazer com que a comunicação tivesse um impacto ainda maior e pudesse contribuir num debate público plural, qualificado, com uma informação que pudesse ajudar muito os leitores a formarem suas próprias opiniões. É bem interessante isso que você falou do constrangimento, do idealismo, né? Achei forte isso. E queria entender como é que vocês aterraram essa ideia, né? Ela parte de um desejo, de um sonho, de um idealismo. Vocês começaram, tinha uma equipe, eram vocês três? Como é que foi essa história no começo? Vocês tiveram investidor? Foi com a cara e com a coragem? Como é que foi? Então, o Nexo, na hora que a gente decidiu que é isso que a gente quer fazer, a gente começou a fazer um trabalho de pesquisa gigantesco. Então, a gente fez uma lição de casa enorme, a gente pesquisou muito, e o que a gente descobriu é que a gente estava diante de uma indústria que estava vivendo, de fato, uma crise profunda, que parece, a princípio, ser uma crise exclusivamente de modelo de negócio, de financiamento, mas, no meu entender, é uma crise que passa, sim, por financiamento, mas passa também
por confiança, por relação com seus leitores, e por uma reflexão, inclusive, de que lugar quer ocupar no mundo. Mas a gente viu também uma enorme oportunidade, porque tem veículos até hoje se reinventando de maneiras muito criativas. Então a gente viu uma possibilidade gigante de criar algo muito novo. E o Nexo, de fato, tem um modelo de negócio que é muito inovador. A gente, Renata e eu estava estudando isso um pouco, pensando no modelo editorial e pensando no modelo de negócios, e no começo a gente tinha desenhado um jornal que ia sim ter publicidade. Nessa época eu já estava morando no Brasil, a Rena estava morando fora, e a gente se falava com frequência todos os dias, várias vezes por dia, e a gente contratou uma micro consultoria, mas bem pontual, para falar para a gente de valores, né? Quanto dinheiro vem de publicidade? A gente não é dessa indústria, a gente sabia muito pouco, e aí a gente descobriu que não vem nada daí, assim, que a receita que viria de publicidade não teria a menor chance disso ser o que faria do Nexo uma empresa sustentável. E aí foi um baque, pra gente foi assim, quase que a gente ficou 24 horas sem se falar. Foi quase tipo, abandona, esquece, isso nunca vai dar certo. E aí foi aí que a gente resolveu radicalizar, e a gente virou o modelo de negócio de cabeça para baixo, e olhando muito para a indústria. Então nessa época o New York Times tinha vazado um relatório do New York Times, chama The Innovation Report. E eles estavam justamente falando de todo o planejamento que eles tinham feito para a transição para o digital e uma aposta nas assinaturas, no modelo de assinaturas. E foi aí que a gente decidiu que a gente ia fazer o Nexo um jornal sem publicidade, e cujo modelo de negócio ia estar muito amparado pelas assinaturas. O jornal ia ser essencialmente financiado pelos seus leitores. Claro que não é só isso, a gente tem uma estrutura, um modelo de negócios que a gente tem uma diversificação de fontes de receitas. O investimento no jornal até hoje é dos sócios, é nosso. Então o que também gerou uma desconfiança enorme no começo. As pessoas tinham teorias das mais diversas sobre quem que estava por trás, o que para mim também fala um pouco desse ambiente de desconfiança generalizado que a gente vive no Brasil, mas fala também um pouco do nosso ambiente empreendedor, né? Se a gente estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém ia se questionar por que pessoas decidem abrir um jornal e botar o seu dinheiro. Aqui no Brasil isso gerou muita desconfiança no começo. A gente tem um idealismo gigante na ideia, né, no tipo de jornalismo que a gente quer trazer com o Nexo, mas ele está amparado num modelo de negócios que, ao meu ver, é o futuro da indústria, e tem grandes veículos como o New York Times mostrando que de fato é por aí mesmo. Eu tenho algumas teorias, né, que às vezes a inovação vem justamente de quem está fora da indústria, né? Essa virada, ela muitas vezes é promovida por quem nunca trabalhou naquele setor. E você, contando a sua história, me lembra um pouco isso, né? O valor do outsider. Você já pensou sobre isso, assim? O que ajudou você, o fato de você e a Renata não serem jornalistas, não terem trabalhado em imprensa, de alguma maneira ajudou vocês a fazer do Nexo o que ele é? Eu acho que tem uma coisa assim, a gente se sentiu, como a gente não vinha dessa indústria, a gente se sentiu muito obrigada a estudar muito essa indústria. Então, quando eu falo que a gente fez uma lição de casa gigante, essa é uma prática que a gente tem até hoje. A gente lê muito, a gente estuda muito, a gente está muito conectada com tudo que está acontecendo nessa indústria no mundo inteiro, e a gente aprende muito com isso. Então, esse é um lugar de estar sempre olhando, e aí vem um pouco da prática também. O nosso jeito, tanto o meu e da Renata, de conhecer o mundo, de se aproximar das coisas, é pela pesquisa. Foi assim que a gente foi treinada. Então a gente trouxe isso para esse processo de criação do Nexo. A gente valoriza muito princípios que são importantes para fundamentar um bom jornalismo. A gente também não tem muito receio em questionar determinadas premissas e pensar coisas novas. Então isso nos dá uma liberdade muito grande. A gente acabou de lançar, por exemplo, uma plataforma semana passada, que é uma plataforma que junta centros de pesquisa de excelência no Brasil com formatos inovadores, inspirados nos formatos do Nexo, e a ideia é aproximar o conhecimento científico de um debate público mais amplo. Então, eu acho que assim, conseguir pensar em novas soluções, em formatos que não necessariamente venham dessa indústria, eu acho que isso tudo, de fato, pode ser uma vantagem competitiva muito grande, enfim, e que para a gente no Nexo tem uma liberdade, a coisa de ser novo, de ser pequeno, tem uma agilidade dos processos de experimentação e transformação
que é algo que a gente tenta manter na cultura do jornal de uma maneira muito significativa. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente tem a chance de experimentar, a nossa possibilidade de experimentar não está colocada para todos os veículos. E Paula, você falando de inovação, eu também gostaria de perguntar para você sobre a redação do Nexo, porque ela é formada por pessoas com diferentes formações, então tem jornalistas, você mesma, como CEO do Nexo, você é antropóloga, a Renata é engenheira, há biólogos também. Eu queria perguntar, então, o que essa diversidade de conhecimento proporciona ao jornal? Eu sou super orgulhosa da equipe que a gente tem hoje no Nexo, eu acho que é um dos nossos maiores valores, e eu acho que essa diversidade que você menciona, de trajetória, porque eu acho que assim, tem um pouco uma diversidade de formação mesmo, tem uma diversidade de trajetórias também muito grande. Eu acho que essa combinação é muito responsável pelo tipo de notícia e de conteúdo que a gente produz. Porque a gente tem um processo de trabalho que é extremamente colaborativo, a gente troca muito entre as pessoas, a gente tem uma reunião no Nexo que é mensal, às vezes bimensal, que é a reunião dos materiais especiais, onde a redação inteira participa. E a ideia é a gente trazer ideias, trazer pautas, conseguir elaborar, e aí não é uma coisa que está exclusiva do editorial, exclusiva, a gente tem o pessoal de tecnologia que traz ideias, a gente tem o pessoal de arte, e é dessa troca que eu acho que vem muita coisa interessante. Então, eu vejo isso como, não só como uma riqueza, mas eu vejo isso como uma explicação da qualidade e da diversidade das coisas que a gente produz, e do fato de a gente ter tanto prazer em trabalhar juntos. Acho que é uma troca muito prazerosa, onde se aprende muito, porque as pessoas trazem para a mesa repertórios muito variados. O Nexo, ele sempre se posicionou como um jornal muito inovador. E eu queria entender, na sua perspectiva, o que é inovação na prática? Eu acho que tem várias dimensões. Eu acho que tem uma coisa assim, do ponto de vista do conteúdo e dos formatos, que a gente traz uma inovação, quando eu falo explorar todas as possibilidades do digital, eu acho que passa por a gente, coisas muito legais para se pensar, como é que a gente fala de temas que são temas super complexos, usando infografia, usando dados, mas passa também por você pensar a sua empresa dessa perspectiva. Então a gente começa com essa ideia de um modelo de negócios inovador, sem publicidade, só por assinatura, para pensar uma empresa que hoje tem, assim, diversifica muito, tem uma diversidade de fontes de receita. E por que isso para mim é inovador? Porque eu acredito muito que tem um ponto para ser feito para o mundo, que é possível você ter uma empresa de comunicação que seja ética, que seja de fato inovadora, que seja relevante, ou seja, ocupe um lugar no debate público e que seja sustentável. Tem uma outra dimensão que eu acho que o Nexo também se posiciona de maneira inovadora, que é na relação com os nossos leitores. A gente tem o privilégio de ter leitores sensacionais, incríveis. Eu acho assim, é muito maravilhoso que você vai lá e você imagina um jornal, você constrói isso, né? A gente, como a equipe, constrói isso, imaginando em determinados tipos de leitores, e eles existem, eles estão aí. Isso é muito, muito legal. E a gente criou uma relação com a audiência do Nexo, com os nossos leitores, que é uma relação de muita transparência. Então o tempo, assim, as decisões que a gente toma internamente, elas olham muito assim, a gente se sentiria confortável em contar isso para os leitores. Isso é um guia fundamental para as nossas decisões. A gente cria uma relação de muita também horizontalidade, a gente conversa muito com os nossos leitores, a gente responde todo mundo, e de muita escuta. Então a gente ouve sugestões de pauta, críticas, elogios. Então isso criou uma relação que eu acho que para o jornalismo é bastante nova. A gente tem muito endosso público. Eu, Renata e Conrado, a gente, entre outras coisas, compartilha o fato de que a gente é super tímidos nas redes sociais. Então no começo as pessoas iam lá e botavam Nexo coraçãozinho, né? Nexo, a gente ficava, mas que você quer construir um veículo com uma reputação? Pode botar coraçãozinho ou não pode? Era um pouco assim, como é que... E é isso, a gente tem uma relação hoje com os leitores que é de super proximidade e endosso, enfim, que é muito legal e eu acho que é bastante inovadora também nessa indústria. Você falando das redes sociais, né, você tinha comentado também que demorou um tempo para você assumir, né, a sua amizade com a Renata, né, o quanto isso ia atrapalhar ou não o negócio.
como é que você achou se é que você já achou, né, ou ainda está procurando, esse equilíbrio entre a tua vida privada, né, o quanto você queria preservar, mas o quanto você tinha que contar essa história do que aconteceu. Achei interessante isso que você falou, queria saber um pouco mais sobre isso. Eu acho que tem uma coisa assim, a gente entendeu, porque de fato, quando a gente falava para as pessoas, eu lembro uma vez eu estava numa reunião de uma das grandes plataformas da indústria, a gente encontrou um executivo estrangeiro e alguém apresentou a gente para ele e falou, elas são donas dessa startup de jornalismo e fala, ela não tem publicidade. O cara olhou para nossa cara, ele falou, eram duas coisas, ele falou assim, não tem publicidade e elas não são jornalistas. E o cara olhou para nossa cara com uma cara assim, de desconfiança e um pouco de pena também, assim, tipo, coitados, isso aí não vai durar. Então, para a gente era muito importante a gente provar, assim, mostrar que assim, a gente não criou um modelo de negócio baseado em nada. Ele estava baseado onde, assim, o futuro da indústria, para onde o futuro da indústria estava apontando. As primeiras pessoas a olharem para o Nexo e entenderem esse idealismo foram nossos leitores. Eles entenderam exatamente quem a gente era, eles entenderam exatamente o que a gente estava trazendo de novo, eles reconheceram, valorizaram isso, e foi isso que deixou a gente num lugar muito confortável nesse sentido. Então precisou a gente botar o Nexo no mundo, e precisaram os nossos leitores, a gente entender que eles enxergavam a gente dessa maneira, para a gente se sentir confortável e poder falar desse lado também. E nesse sentido eu acho que eu super gosto dessa história, porque eu acho que fala também um pouco da gente ter lançado o jornal, encontrado o nosso lugar no mundo, criado uma relação com os nossos leitores, para poder, a gente tem isso também um pouco lá na cultura do jornal, a gente prefere fazer antes e falar depois. Para finalizar, eu queria que você falasse um pouco de você, Paula, assim, qual que tem sido o seu grande desafio pessoal nesse momento de isolamento social? E o que, quer dizer, você já fez um caminho aí como empreendedora, aprendeu, amadureceu, colocou as coisas na rua, né? Qual que é o grande desafio como profissional hoje, né? Como empreendedora? O que você ainda precisa buscar ou melhorar e que você tá correndo atrás? Do ponto de vista pessoal, eu acho que eu compartilho com muita gente o que essa experiência do trabalhar em casa trouxe para a nossa vida. Então, eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito ao trabalho e, de repente, me vi em casa. Eu tenho um filho de 3 anos, que é demais, mas é uma criança de 3 anos. E me vi tendo que me dividir entre as tarefas de casa, a atenção para o Francesco e o trabalho que me demanda para caramba e para onde eu quero me dedicar. Né? Não é só me demanda, eu quero me dedicar, eu estou construindo um negócio que tem só 5 anos. Então, essa divisão, esse equilíbrio é algo que no começo foi extremamente desafiador. Acho que tive que aceitar um pouco que não ia estar completa em nenhuma das frentes, e acho que isso é difícil, e reorganizar muitas das coisas. Então, de coisas muito simples, assim, 11h30, por exemplo, era um horário maravilhoso para reuniões para mim. Eu levei 1 mês em casa para entender que não era mais, porque estava perto da hora do almoço, enfim, mas essa é uma ficha que demorou para cair. Então, reorganizar o dia, se repensar, enfim, e também assumir que infelizmente não vou conseguir dar conta de tudo, acho que foi é um processo, assim, você entender e, enfim, e tocar a vida mesmo assim. Acho que em relação ao Nexo, a gente acabou de lançar a Gama, que é uma revista, a gente lançou há 3 meses, esse é um super desafio. A gente lançou a Gama e a gente imaginou a Gama num outro mundo, então ela chega num mundo completamente diferente daquilo que a gente tem imaginado, mas do ponto de vista do modelo de negócio, porque a Gama sim tem publicidade, diferente do Nexo, mas ela chega com ainda mais relevância por conta dos temas que a gente está tratando. Então a edição de estreia da Gama foi Como Viver Junto. A última edição da Gama foi sobre negociação, que vai desde a família até o trabalho, enfim. Então ela ganhou uma relevância, os temas que a gente trata nela ganharam uma pertinência gigantesca. Então eu olho para a Gama aí como um produto novo para o qual eu tenho que olhar e me dedicar, tal como fiz com o Nexo. E acho que tem um tema que é um grande pano de fundo, e aí também compartilho um pouco, que é um pouco o momento que a gente vive hoje no país.
Eu acho que a gente, enfim, faz parte de uma geração que acreditou que estava construindo um projeto, que eu estava morando fora do Brasil, sempre soube que eu queria voltar, que era aqui que eu queria trabalhar e construir minha vida, e fico muito preocupada com o quanto que a gente vai conseguir fazer com que isso de fato aconteça. Então, acho que essa é uma grande motivação. Eu acho que quando a gente pensa o Nexo, a Gama, o Nexo Políticas Públicas, para mim passa por aí também. Então, que tipo de contribuição a gente está trazendo para o debate público e que tipo de contribuição a gente está conseguindo trazer para que a gente possa coletivamente pensar um projeto de país. Paula, agradeço a sua presença aqui mais uma vez e obrigada por compartilhar toda a sua história e reflexões. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite e obrigada pela conversa. Então essa foi a entrevista com a Paula Miralha, uma das fundadoras do Nexo. Ju, se divertiu? Demais, adorei todas as histórias. Legal, eu também. E eu vou começar pontuando aqui, nossas atitudes empreendedoras e começo pela lição de casa, que ela falou, usou essa expressão e que eu acho muito legal, porque é isso, ao mesmo tempo que eles foram super idealistas e a ideia começou de um desejo muito genuíno de trazer o debate à tona, por meio de uma plataforma de conteúdo, teve muito estudo por trás, teve muito trabalho, muito esforço, e isso a vida é assim, ela é feita de uma hora de ideia e insight, mas muitas vezes de trabalho, de pesquisa, de ir lá entender como é que funciona o mercado, como é que dá para fazer, como é que não dá, quais são os modelos. Então, achei super, e achei essa junção do insight e da vontade com essa preparação muito bem estruturada de pensar o que elas queriam ser. Enfim, acho que essa combinação é muito empreendedora. E eu gostei muito também da questão da inovação, porque tanto a Renata quanto a Paula não são jornalistas, elas vieram de outra indústria, de outra área do conhecimento, criaram um jornal que não tem publicidade, funciona a partir de um paywall, através de um modelo de assinatura. E, além disso, a inovação também está no time, de não ter pessoas todas jornalistas. Então, a própria Paula é antropóloga, a Renata é engenheira, tem biólogos, tem jornalistas, é claro. E isso também traz uma outra inovação para o jornal e para o projeto da Paula. Eu gostei também que ela falou dessa coisa de primeiro faz, depois fala, Acho que hoje tem muita gente que brinca, com o empreendedor de palco, que fala muito e você vai ver, na verdade, não fez tanto. E essa característica tem muitos empreendedores que, sim, fazem coisas incríveis e levam anos, levam às vezes décadas para contar, para se colocar no mundo e falar sobre a sua história, porque é isso, a pessoa quer primeiro construir e provar sua tese, experimentar antes de ficar colocando a sua história no mundo. Então, acho que isso é uma característica que algumas pessoas mostram e que até, assim, eu me identifico um pouco. É isso, antes de contar, vamos primeiro ter uma coisa sólida, depois a gente mostra. E também falando um pouco disso, sobre o fato de ela ter criado uma empresa com a melhor amiga dela e não ter contado por muito tempo, com medo das pessoas acharem que que negócio é esse, Feito por duas amigas, coisa estranha, o que será que elas querem com isso? E isso eu acho que para mim também está muito relacionado à felicidade que ela falou, de trabalhar com alegria, que é com esse time diverso, com diferentes trajetórias, diferentes conhecimentos, e que se reúnem para trabalhar juntas. Isso é algo também que eu vejo no ateliê, por exemplo, que é você, Ma, ou a Ari, perguntando pra gente, mas você tá feliz? Você é feliz? O que falta? O que você precisa? Eu acho que isso é muito legal, trabalhar com gosto, com felicidade. Boa, é verdade, a gente prega isso mesmo. Então tá bom, ficamos por aqui neste episódio, voltamos na próxima semana, esperamos que vocês tenham gostado e estamos nas redes sociais, caso vocês queiram fazer algum comentário, sugestão. É isso, pessoal, até a próxima semana. Tchau, pessoal, obrigada. Esse podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Marcela Burru e Júlia Fregonese, com a produção de Ariane Abdala, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos, Gabriela Lopes e Silvia Balieiro.